Olá, galera! Vamos conversar um pouquinho sobre Galileu Galilei, um dos principais nomes para o desenvolvimento da ciência moderna e do método científico moderno também. Ele nasce em 1564 e um dos grandes problemas que ele vai ter na sua vida, que vai levar à prisão domiciliar, quando ele acaba morrendo em 1642, é concordar com Nicolau Copérnico. Copérnico já tinha proposto no livro chamado Da Revolução das Órbitas Celestes o modelo heliocêntrico, tudo bem, gente? E o Galileu concorda com com as evidências apresentadas por Copérnico nessa obra, tá? E vai defender isso. Essa defesa, ela vai ser mais sustentável a partir de 1610. Mais ou menos em 1609, ele recebe as informações de que um holandês, um Flamengo, como se dizia na época, tinha desenvolvido um sistema de lentes que fazia o olho humano enxergar o que estava muito longe, como se estivesse bem pertinho. Ele vai receber informações sobre esse aparelho e vai melhorar as técnicas de fabricação desse aparelho e produzir a sua própria luneta. Em 1610, ele vai publicar um artigo, um livro, sobre essas descobertas que ele vai fazer com essa luneta. Mas antes de comentar um pouquinho essas descobertas, é importante a gente ver o que essa luneta significa em si, né, gente? A luneta é um instrumento, certo? Então, ela já é a materialização de uma perspectiva técnica dentro da ciência. E, além disso, esse material, esse objeto técnico, científico, ele vai potencializar os sentidos humanos, ok? Então a gente está vendo aqui uma grande carga de empirismo na prática científica de Galileu. Bom, lá das descobertas, certo? Das descobertas ele vai... além de continuar reafirmando o heliocentrismo, vê que a Lua não era toda perfeitinha, que ela é toda esburacada assim como a Terra. Ele vai ver as luas de Júpiter, ele vai ver que existe muito mais estrelas, que aquelas nebulosas eram, na verdade, milhares de estrelas menores. Tudo isso, gente, vai contra o pensamento hegemônico da época, que é baseado em Aristóteles, com as atualizações de Ptolomeu, aristotélico-ptolomaico, né? E aí ele faz essa publicação e uau, entra em polvorosa, o pessoal fala, como assim, né? E continuando a reafirmar o heliocentrismo. Olha com que tipo de ideia que ele está tendo um embate na época. Ó. Eclesiastes, o sol se levanta e se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Né? Então, nas escrituras, tanto nas interpretações católicas quanto nas interpretações protestantes, tem uma fofoca, o Calvino fala que o Copérnico era um astrônomo de 4 vinténs, tipo, não valia nada, né? Para a religião, de um modo geral, portanto, as escrituras revelavam a organização do universo. E Copérnico e agora Galileu estão discordando frontalmente disso, tá? Ele vai ter uma série de problemas, né? Tem 2 processos contra a Santa Inquisição, quer dizer, 2 processos da Santa Inquisição contra ele. Em 1633 ele é condenado no segundo processo, que é uma prisão junto com um amigo dele num primeiro momento, depois é convertido em prisão domiciliar na própria casa dele, né? E o problema fundamental que se dá é que, semelhante a Copérnico, né? Aquelas ideias, se eles falassem que aquilo era só um jeitinho de prever como os planetas se movem, de fazer um cálculo, tudo bem, eles deixavam passar. O que eles não podiam, mas estavam fazendo, era acreditar e dizer que aquelas ideias eram verdadeiras e factuais, tá? Bom, olha que interessante essa frase, ó. Ele diz assim, em conversa com um cônego, se não me falha a memória, falando sobre essa questão, o processo de acusação, enquanto ele está sendo processado antes do julgamento, né?
Ele fala assim que a religião ensina, olha que importante, como se vai ao céu, não como vai o céu. Olha que trocadilho interessante. A religião ensina como se vai ao céu, esse é o domínio real da religião, né? E não como vai o céu, como o céu está, como o céu é, isso é tarefa da ciência. Essa é a argumentação fundamental do ponto de vista de Galileu. Ademais, no momento da sua defesa, né, ele vai falar assim, poxa, Deus nos deu os sentidos. Então, se eu estou usando os meus sentidos para aprender, o que eu estou aprendendo é verdade. Isso é importante, tá? Outra coisa que ele vai argumentar. Se as escrituras estivessem certas, a gente tinha que ter dentro das escrituras mais detalhes sobre todos aqueles planetas que ele estava vendo. Só que ele não estava falando que as escrituras estavam erradas. Ele estava falando que a interpretação das escrituras estavam erradas. Porque aqui eu tenho verdade nas escrituras. Na ciência eu também tenho verdade. Só que aqui, isso aqui é óbvio, racional, inteligível. As escrituras têm a verdade, mas eu tenho nelas interpretação. Então, o que ele vai propor, olha que ousadia, é reinterpretar as escrituras para que elas concordem com a ciência que ele está revelando, produzindo naquele momento. Ele só não vai para a fogueira porque ele é um cara bastante popular, bastante famoso na época e com uma série de influências. E por isso que ele acaba não sendo, sofrendo uma punição mais severa. Vamos falar um pouquinho dos pilares fundamentais que Galileu traz para a ciência. São 3, tá? Observação imparcial. O cientista tem que olhar as coisas como elas são, sem preconceitos, sem hipóteses iniciais, ok? Ele tem que olhar para as coisas em si. Se a gente olhar bem no fundo dessa ideia, a gente vai ver uma influência de Aristóteles. Apesar dele discordar do modelo aristotélico ptolomaico, aqui a gente vê uma observação, a gente vê uma retomada do empirismo, ok? De um olhar para a natureza que vem lá de Aristóteles. O mesmo a gente vai perceber na ideia da experimentação. Ele é famoso, por exemplo, aquele experimento do plano inclinado, né, na área da física, que ele contribui bastante também. Não basta eu calcular, eu não posso ser um filósofo, um cientista de livro, eu preciso experimentar, eu preciso criar testes. Tem também o famoso experimento que ele joga lá da Torre de Pisa, eu não lembro exatamente agora, acho que é uma pedra e uma pena, alguma coisa assim, objetos com massa diferente, para provar experimentalmente que eles caem ao mesmo tempo e assim sucessivamente. Também uma influência de Aristóteles. Matematização. A linguagem do universo está escrita em matemática. Precisamos saber essa linguagem para conhecer a natureza, tá? Esse é outro ponto importante. E aqui a gente tem que detectar a influência de Platão. Se vocês se lembrarem bem, a gente já falou disso, lá no método platônico eu tenho a matemática, a dialética como caminhos lógicos de chegar ao mundo das ideias e o amor correndo por fora como caminho alógico, né? Então aqui eu tenho uma influência platônica. Então, observação e experimentação tem uma relação mais direta com o método proposto por Galileu, e a matematização, né, é a própria teoria, a própria epistemologia, ligado mais à filosofia por detrás do pensamento de Galileu. E esses são os pilares da ciência moderna, certo? Quantitativa, por causa da matemática, certo? E experimental. Eu não estou mais numa ciência especulativa, tá? Qualitativa, como era feito até então. Beleza? Um abraço!